E agora, para finalizar a primeira temporada da nossa Masterclass a respeito de próteses provisórias, vamos mostrar uma técnica direta para a obtenção dessas restaurações. Vamos falar agora a respeito da técnica das facetas de dentes de estoque. Para isso, vamos mostrar um pequeno filme que mostra a sequência para a obtenção desse tipo de restauração temporária. Então, o dente é preparado. Após a sua preparação, selecionamos, conforme as dimensões do dente, um dente de estoque, tanto em largura quanto em altura, utilizando um compasso de ponta seca para transferir isso para a nossa faceta de estoque. Delimitamos a região cervical com grafite, removemos o excesso em altura nessa região cervical, desgastamos a superfície palatina, deixando apenas uma faceta. Levamos essa faceta ao dente, observamos a sua adaptação, fazemos os desgastes necessários, a observação da adaptação da faceta ao preparo, é feita a lubrificação do preparo com vaselina sólida, levamos líquido de acrílico na superfície interna da nossa faceta e acrescentamos a resina acrílica pela técnica de nylon, pó e líquido, fazendo a restauração da sua face palatina. Esperamos a presa, removemos a peça, fazemos um alívio interno, levamos a resina acrílica na região do preparo e internamente na peça, para fazer o seu reembasamento. Delimitamos com grafite a região cervical e removemos todos os excessos para que não fique sobre contorno. Fazemos as individualizações na nossa coroa, os ajustes oclusais necessários, polimento e acabamento. Podemos utilizar uma resina fluida para realizar o glaze, fotopolimerização da resina fluida, levamos a peça com cimento provisório e removemos o excesso de cimento. Então essa é a técnica para obtenção de restaurações temporárias pela técnica da faceta. Agora vou mostrar uma sequência clínica do livro do professor Pegoraro a respeito do passo a passo dessa técnica. Nessa situação, nós temos não só um dente preparado, mas 2 dentes para a confecção de uma prótese parcial provisória de 3 elementos. Os dentes estão preparados, é feita a seleção dos dentes de estoque em função da forma, do tamanho, ou seja, da altura e largura disponível, e da cor em relação aos dentes vizinhos. Para que as facetas se adaptem corretamente aos dentes preparados, é necessário desgastar as faces palatina e lingual, e, se necessário, as faces proximais e a região cervical com uma fresa minicut, sem sub ou sobre contorno, e mantendo os pontos de contato proximais para a estabilização da peça. As facetas posicionadas nos dentes pilares podem ser visualizadas nas ilustrações de baixo. É feito o isolamento dos dentes com vaselina sólida, sempre lembrando que podemos utilizar também glicerina. É feita a aplicação da resina na superfície da faceta, com a resina na fase plástica, que é a fase de trabalho da resina acrílica. Posiciona-se a faceta no dente preparado, de modo que ele fique alinhado em relação aos dentes vizinhos. E acrescenta-se resina nas faces palatinas e proximais. Após a polimerização da resina,
remove-se a coroa e desgasta-se os excessos, para, em seguida, fazer o reembasamento da região do término do preparo. Com os procedimentos realizados anteriormente, não sendo suficientes para promover uma adaptação adequada da coroa provisória, é necessário realizar o reembasamento cervical. Para isso, acrescenta-se resina na consistência cremosa, espera-se esse material entrar na fase plástica e então leva-se o dente em posição. Em toda a região cervical do preparo, com pincel ou espátula de inserção. E temos a coroa em posição. Após a polimerização, remove-se a coroa provisória, delimita-se o término com grafite e desgastam-se os excessos laterais com fresa, sem desgastar a área delimitada. Após a remoção dos excessos e os ajustes da forma, do contorno e dos contatos proximais das coroas provisórias, o dente de estoque, que será usado como pôntico, é adaptado na área edêntula, no espaço protético. Para facilitar esse procedimento, pode-se adaptar uma pequena porção de cera utilidade entre as faces proximais por lingual palatino das coroas para manter o dente de estoque em posição. Coloca-se a resina nas faces proximais e, após a sua polimerização, remove-se a cera e complementa-se as áreas proximais com resina acrílica. A individualização das áreas interproximais é feita com disco diamantado serrilhado. Em seguida, faz-se o ajuste da oclusão e da guia anterior, o acabamento e o polimento. E na última ilustração, podemos ver a prótese após o acabamento e polimento e cimentada sobre os preparos.